comentou em relação à publicação do IOF, e eu gostaria de saber se o presidente do Banco Central havia sido informado. Qual é a relação que a Fazenda tem com o Banco Central, né? Para deixar claro. Cada um tem um mandato. No que é mandato exclusivo de um e de outro, né? Governo de um lado, Banco Central autônomo de outro, não há uma revisão. Eu não revejo decisões do Banco Central e o Banco Central não tem um procedimento de passar as medidas do governo. Que há uma troca que há um diálogo sobre economia, sobre a necessidade de corrigir despesa, corrigir receita, ordem de grandeza mas não há uma abertura na minúcia, né? Um decreto do presidente não passa a redação pelo Banco Central, nunca passou. Né? É o que eu estou te falando, nós mantemos conversas sobre o rumo traçado, onde buscar os objetivos comuns, tentar harmonizar as políticas. Eu entendo que a decisão de ontem busca harmonizar a política monetária e fiscal. Né? Estou falando que 96%, 97% das medidas anunciadas estão mantidas, vão na direção correta, estão sempre buscando harmonizar, mas o procedimento é esse. E há coisas comuns que são tratadas no Conselho Monetário Nacional, quando a prerrogativa é do Conselho Monetário Nacional. Tá bem? Mas ontem o Durigan disse que o Galípolo tinha sido avisado e depois o senhor disse que não tinha dado encostado. Eu faço questão de explicar. Eu converso com o Galípolo frequentemente e eu disse a ele que nós íamos tomar medidas em relação à despesa, em relação à receita, mas conforme eu respondi, a minúcia do decreto não passa pelo Banco Central. Então não há uma análise criteriosa, medida a medida, de decisões do presidente da República no Banco Central. Não é esse o procedimento. Mas uma medida de OEF, do jeito que foi colocado, não poderia arranhar a credibilidade do Banco Central? Não, porque quando o Banco Central, no gozo da sua autonomia, toma medidas do seu mandato, isso também não passa pelo governo. Então é natural que seja assim. Agora, troca de informações houve. Nós conversamos, eu e o Galípolo, toda semana nós conversamos, não é essa semana. Eu troco impressões, então é só qualificar o nível da conversa que houve com ele para evitar também que ele tenha que responder por uma coisa que é atribuição da Fazenda e responsabilidade da Fazenda. Então, temos que evitar esse tipo de confusão. Uma espécie de proteger o presidente do Banco Central? Então? Não é que ninguém está protegendo ninguém. Ao contrário, é um decreto de responsabilidade da Fazenda Nacional. Então não vamos confundir as atribuições de cada um. Para que fique claro, porque para mim foi um pouco nebuloso. Ontem, durante a coletiva, o senhor falou exatamente, tentando explicar um boato que teria chegado em relação a esse IOF, exatamente em relação a esse Não. do exterior. O que me chegou por escrito era o IOF sobre dividendos, sobre remessa de dividendos. Para o exterior. Isso não estava nunca esteve em pauta. Certo. Então, em relação ao que foi reajustado agora. O que chegou, Então, a boataria ontem, ao longo da coletiva, era sobre JCP, dividendos e remessa de dividendos para o exterior. Não tinha nada a ver com investimento. Entendeu? Que foi o objeto dessa revisão. Ministro, bom dia. Guilherme Oliveira, da Bandeirantes. 2 pontos. Esse